Então os ministérios devem ser aprovados por Deus. Deus mostra que realmente o ministério é aprovado por Deus. Então, a igreja, com os ministérios funcionando corretamente, vai ser uma igreja muito edificada, consolada, exortada, uma igreja que vai marchar e vencer o inimigo, que vai lutar e ter grandes vitórias. Então é preciso que haja o trabalho desses 5 ministérios operando. Mesmo que muitas vezes os 5 ministérios não sejam assim muito reconhecidos, alguns ministérios, né? Às vezes até uma preocupação exagerada devido à idolatria que as pessoas podem ter por certos ministérios, né? Mas deve existir os ministérios. Então hoje nós estamos vendo às vezes um desenvolvimento ou um chamar a atenção ou um destaque muito grande para certos ministérios em detrimento de outros ministérios. Por isso a igreja vai marchando com dificuldade e muitas vezes a igreja deixa de ter um crescimento que Deus gostaria que tivesse por causa disso. Mas se todos os ministérios forem reconhecidos pela igreja, forem ajudados a progredir pela igreja, forem apoiados pela igreja, então essa igreja será grandemente desenvolvida, abençoada por Deus, e verá grandes sinais e grandes prodígios, e terá um desenvolvimento que assustará o mundo. Então a igreja deve primar pelos ministérios e a operação desses ministérios. Vamos ver aí agora a nossa leitura bíblica em classe, a leitura que fazemos como base da nossa lição. Então está aí registrado a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 8, e o versículo 17 e o versículo 18. Vamos ler. Além disso, eu, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas ausente e ousado para convosco, rogo-vos, pois, que, quando estiver presente, não me veja obrigado a usar com confiança da ousadia que espero ter com alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Olhais para as coisas segundo a aparência? Se alguém confia de si mesmo que é de Cristo, pense outra vez isto consigo. Assim como ele é de Cristo, também nós de Cristo somos. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para a edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas sim aquele a quem o Senhor louva. Glória a Deus. Então nós vamos ver que aqui Paulo muda o tom da carta, ele começa a ser mais ameno. Antes era mais agressivo, mas agora a igreja que mais interessava a Paulo, a maioria já estava do seu lado. E ele agora pode dar um aliviado um pouco, e ele vai dirigir uma mensagem aos seus opositores, mas não mais como um confronto, mas agora avisando a eles que ele agora poderia estar ali, visitá-los, porque a maioria da igreja já estava do seu lado, e quando ele visitasse, eles deveriam se preparar para enfrentá-lo, porque de longe eles pareciam muito valentes, muito sábios, inteligentes. De longe eles pareciam que estavam
dominando a situação, eles pareciam que iam vencer aquela situação. Longe do apóstolo Paulo, parecia que eles eram muito fortes, muito sábios, e Paulo diz então que vai fazer uma visita, e aí ele quer ver realmente quem é de Deus ali, quem foi escolhido realmente por Deus, e ali então ele poderá conversar com eles cara a cara e ver se eles tinham realmente uma sabedoria vinda de Deus, e se Deus confirmaria realmente o ministério deles. Na verdade, eles estavam mais preocupados com os costumes do que com a doutrina realmente da palavra de Deus. Eles estavam mais preocupados com os costumes do que com a manifestação do Espírito Santo. Eles estavam mais preocupados com os costumes do que com a legítima conversão. Então veja só, eram judaizantes e queriam obrigar os cristãos a seguirem as mesmas normas e leis guardadas por eles. Eles, como judeus, poderiam fazer isso, não tinha problema nenhum. Mas, como cristãos que eles diziam ser, então eles deveriam saber que ninguém é salvo pela guarda da lei, ninguém é salvo pelas obras, mas são justificados, são salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e não segundo as obras. Então Paulo diz, olha, eu estou me humilhando, escrevendo mansamente a vocês, mas por carta, porque quando eu estiver no meio de vocês, eu vou ser ousado, vou falar realmente o que é preciso falar, e vou agir de acordo com aquilo que é preciso realmente, que Deus me orientar para fazer, eu vou fazer. Então alguns ali olhavam, se lembravam de Paulo, como os historiadores dizem, uma pessoa pequena, calvo, as pernas tortas, nariz torto. Então eles olhavam e diziam, Paulo, aquele baixinho, está pensando que o velho, nós podemos enfrentá-lo, ele vai ficar com medo. Mas Paulo diz, olha, quando eu estiver entre vocês, vocês estão achando que por causa do meu viver na carne, ou seja, no corpo humano, vocês olham para a minha presença física e acham que vocês são alguma coisa, porque vocês são bonitos, são jovens, e acham que com isso vão me vencer? Vocês acham que eu vou lutar com o meu corpo contra vocês? Então Paulo explica que a sua luta contra o mundo, ali, o mundanismo, os falsos ensinos, se referindo ali ao reino de Satanás, que estava agindo naqueles falsos mestres, dizendo que os demônios é que estavam guiando eles àquela perseguição contra o apóstolo Paulo, e aquele desejo de fazer com que a igreja cumprisse os rituais, e guardasse as normas judaicas. Então Paulo dizia, não, minha luta contra vocês não vai ser através do corpo, e nem com falsos ensinos, como o reino de Satanás faz. Usam armas carnais, ou seja, tanto armas do dia a dia, de uma luta, como a astúcia, a mentira, o engano, os falsos ensinos, as heresias. Então Paulo diz, eu não vou usar nada disso aí, eu vou usar armas espirituais, armas dadas por Deus. Agora, pelo reino de Deus, vocês usam as armas do reino de Satanás, eu vou usar armas do reino de Deus. Como nós podemos ver essas armas? Vamos citar algumas dessas armas que Paulo está dizendo. Então nós temos aí em Efésios, a armadura de Deus. Paulo fala sobre essas armas. Provavelmente os cristãos queriam saber que armas Paulo usava. Paulo, que ele estava se referindo, sempre não falava em armas espirituais.
Então ele diz, vamos ver que armas são essas aí. Então vamos ver Efésios, é a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e nós vamos ver no capítulo de número 6, versículo 13 em diante, que diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Então estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,